Convido o senador Magno Malta para fazer uso da palavra. Deixa eu só fazer isso. Senhor presidente, senhores senadores, aqueles que nos ouvem pelos meios de comunicação, pela rádio, pelas redes sociais, nos veem, nos ouvem, e aqueles que nos veem pela televisão. Já fiz alguns pela ordem, mas o pela ordem nunca é como você via a tribuna, com alguma coisa definido e substancial e que te move e que leva a população a uma reflexão. E quero parabenizar o senador Cleitinho, que acaba de descer da tribuna, e Vossa Excelência fez uma parte muito importante a ele. E vendo a parte de Vossa Excelência, que é jovem, tratando de uma situação que é o dia, o corriqueiro do cidadão, parece que é tema que é tratado na Câmara de Vereadores, e dizia Vossa Excelência, parece, e a falácia é que o Senado se afasta do povo. Eu dizia essa semana que nem sempre o plenário reflete o mandato. Havia muitas críticas das redes sociais, o fato de as votações serem terça, quarta e quinta-feira. E terça e sexta, dizia as narrativas, não trabalhar. Aqui precisa haver uma mudança no regimento interno, visto que o regimento interno dessa casa, se você estiver numa missão oficial ou numa CPI, aliás, em diversas CPIs, pelo menos em duas muito grandes, eu estive no seu estado, na CPI da pedofilia, fui lá a Arapiraca, quando aqueles jovens religiosos abusavam de jovens coroinhas começando a sua vida. Também tive com a CPI do narcotráfico. E em todas as ocasiões que lá estive, e em todo o Brasil, tomei falta aqui, porque não estava no plenário. E o plenário não determina o que é seu mandato, porque você pode estar exercendo ele dentro do seu gabinete. E tem o histórico de quem passa a vida sentado aqui e não produz. O mandato não revela que veio. Mas cada um tem o seu estilo. O cara pode não estar aqui, mas pode estar dentro de um ministério liberando uma verba que é para construir escola lá na escola, lá no município dele. Fazendo só esse esclarecimento para que a população possa entender esse papel. E quando o Cleitinho traz um assunto, senador Girão, de maneira muito simples, que é o dia a dia, é a ponta lá do cidadão, nós precisamos nos alegrar com isso e dar satisfação à sociedade brasileira. Senhor presidente, o que me move, a razão principal de estar nessa tribuna, bom, ontem foi o Dia Internacional da Mulher e eu não sei se eu estou conseguindo ver, mas a minha filha, minha segunda filha, estava aqui, Carla, está ali atrás, e cumprimentando minha filha, aqui dessa tribuna, contribuo e abraço todas as mulheres, porque ontem, ao invés de estar aqui, eu estava na colmeia. E saí de lá muito tarde, porque fui também para o CIMI recebê-las ao colocar a tornozeleira eletrônica. Uma reflexão, senador Girão, senador presidente. Acho que no 5º ano do meu primeiro mandato, eu fui o autor e criei a tornozeleira eletrônica. Se ela não tivesse sido criada, não havia possibilidade de que elas saíssem, nesse momento estariam segregadas. Mas só um movimento justo, a partir da justiça de Deus, é que essas coisas estão acontecendo
E eu vou sair daqui para ir para lá, quero convidar e convido os senhores senadores, porque elas estão saindo, estão passando pelo CIMI, para receber a tornozeleira eletrônica para ir para casa, comemorar o dia, o mês da mulher com a sua família, e são mulheres que foram recolhidas injustamente, levadas para uma tocaia, uma emboscada. Entrem no ônibus. Vocês vão agora para um lugar seguro. Levaremos para a rodoviária. Vocês não voltarão nos ônibus de origem, mas vamos para um lugar seguro. Entraram nos ônibus e se viram segregadas dentro do ginásio de esporte, assinando um termo de culpa e agora esteja preso. É legal? Está no ordenamento jurídico? Não. O que eu fiz? Por isso a necessidade premente. E nesse momento, a primazia, missão precípua desse parlamento e da Câmara dos Deputados, que haja uma CPMI para se revelar a verdade. Porque o termo agora já teve de tudo: golpista, terraplanista, genocidas e agora terroristas. Nós precisamos fazer a CPMI para abrirmos tudo, para descobrirmos quem são os terroristas. Nós precisamos pelo menos encontrar uma pessoa que tem o nível de César e Batiste, terrorista que queimou crianças vivas dentro de casa e que foi absorvido como um homem de bem pela corte do país. Nós precisamos achar pelo menos um terrorista. Precisamos saber quem são os infiltrados, quem mandou. O cara que quebrou o relógio é de quem? Ele veio de onde? O outro que quebrou as vidraças lá do Supremo Tribunal Federal, que quebrou a porta do gabinete do ministro Alexandre de Moraes, quem é? Se foi um patriota empolgado, despirocado da cabeça, que fez isso, que pague, que seja responsabilizado. Mas a sociedade brasileira quer saber assim: não, senhor presidente, há um cerco ideológico sendo armado em torno de nós. Cleitinho falava dos impostos. Todos os impostos federais tirados pelo presidente Jair Bolsonaro, galopantemente está caminhando o combustível no Brasil, que já a gasolina será R$12. Todos eles já voltaram. Mas, senhor presidente, o que me move hoje aqui é fazer uma justiça. Eu não sou advogado do PMDB. Meu partido é o PL. Não sou advogado de Michel Temer, apesar de ter muito respeito por ele. Mas o que me move e me traz a essa tribuna hoje é o fato desse revanchismo, essa faca nos dentes, esse descontrole do presidente atual, Luiz Inácio Lula da Silva. No Uruguai, ele disse que Michel Temer praticou um golpe no Brasil. Chamar de golpista é coisa que eles gostam, colar nas pessoas aquilo que eles são. Veja bem essa questão das vacinas e das máscaras. Está comprovado, revelado, que foi o vírus que vazou de um laboratório em Wuhan, na China. Não precisa mais usar máscara dentro do avião, aquela hipocrisia. Tudo isso já desabou. Quem é o genocida? Quem negou o tratamento precoce? Quem são os genocidas? A quem recorrer? Quem são os genocidas? Mas veja, estão com a faca nos dentes com o discurso repetido, agora é terrorismo. Então, o Temer praticou um golpe. E ele faz questão de usar o nome de Michel Temer. Senhor presidente, eu cheguei em 1997 na Câmara Federal. O presidente era Michel Temer. E com 4 meses, eu me tornei presidente da CPI do narcotráfico. Vossa Excelência ainda era bem jovem, não sei a sua idade hoje, sei que está acima de 35 porque é senador, mas é um jovem. Mas deve ter ouvido falar dessa tal CPI do narcotráfico, que esteve lá no seu estado, onde corri muito risco de vida, como corri na CPI da pedofilia, e ontem recebi uma bela ameaça de morte, como todo dia. Pois bem, senhor presidente,
Aquela CPI andou de maneira tal que foi a primeira vez que uma instituição, que a Câmara dos Deputados, era vista pela população como uma instituição número 1 por conta da CPI do narcotráfico. Michel Temer foi primordial, essencial. Presidente do PMDB, presidente da Câmara, foi presidente por 3 vezes da Câmara dos Deputados. E eu posso atestar, e essa é a razão que me traz aqui. Michel se torna vice-presidente da República. Por que Michel foi chamado? Porque tinha cara de golpista? Não. A capilaridade do PMDB, não sou advogado do PMDB. Centenas de prefeitos, vereadores, governadores, um partido forte, pujante. Eu estou há 23 anos no PL. Não sou advogado do PMDB nem de Michel Temer. Mas o Temer foi chamado para ser vice-presidente, para dar sustentação a uma candidatura de presidência. Assim como José de Alencar foi chamado, enquanto era senador do PL, para a primeira eleição de Luiz Inácio Lula da Silva, para dar sustentação e segurança aos empresários, à economia brasileira. Michel foi chamado por isso. E o grande e bom PMDB deu sustentação, senador Girão, senhor presidente, de maneira a que Dilma chegou ao poder. O PMDB defendia o governo com unhas e dentes aqui. Romero Jucá, Jader Barbalho, senador Renan Calheiros. Quantas sessões do Congresso Nacional, comandada pelo presidente dessa casa, então, Renan Calheiros, antes José Sarney, e eles recebiam sustentação, eles brigavam, e muitas vezes até atropelava, para poder aprovar as coisas do governo Dilma. Vem o segundo mandato, mantém Michel. A Dilma comete um crime de responsabilidade fiscal, e todos sabem. Ela então cometeu um crime, ela atropelou, ela violou a lei de responsabilidade fiscal. A lei de responsabilidade fiscal, ela é como se tivesse esse tamanho. Ela gastou esse tamanho. E ao encerrar o processo eleitoral, eles tentaram esticar a lei de responsabilidade fiscal para que coubesse os desmandos que ela cometeu sem ordem do parlamento. Para as pessoas entenderem, que estão me ouvindo, pedalada fiscal é mais ou menos assim. Você mora no município, o orçamento do seu município é a Câmara que vota. Ela votou, os vereadores votaram R$10 mil para o ano inteiro. Aprovado. Quando chega em agosto, os 10 mil acabaram. Porque choveu, aconteceu isso, aconteceu aquilo, imprevistos aconteceram. E então, o que o prefeito faz? Pede suplementação à Câmara. Se a Câmara autorizar, ele gasta. Se não autorizar, não pode. Ela gastou sem pedir a suplementação às duas casas. Isso é crime de responsabilidade fiscal. Pois bem, assim que termina o processo eleitoral com o senhor Aécio, ela, a primeira coisa que faz é tirar alguns bilhões da educação e alguns bilhões da saúde. Eu não sofro de amnésia, como alguns aqui sofrem, e não vão ficar falando sozinho, porque serão relembrados de todas essas coisas. Acontece o impeachment. Michel Temer não pediu impeachment de Dilma. Quem pediu impeachment de Dilma foi Eduardo Cunha, presidente da Câmara. O rito processual aconteceu normal na Câmara. E hoje nós temos senadores aqui que votaram no impeachment e dizia pelo meu Estado, pela minha família, pelo bem do Brasil, eu voto pelo impeachment. Hoje eles estão colados aí, mas cada qual segue seu caminho. Mas preste atenção, veja bem, o Michel não votou no impeachment, porque Michel não tinha mandato. O impeachment chegou a essa casa e seguiu o rito normal.
e foi presidido pelo ministro Lewandowski. O presidente Renan Calheiros passou para ele, porque agora o processo estava na mão do Senado, na Casa da Federação, e todo o impeachment passa a ser presidido pelo presidente da Suprema Corte. Nenhuma ilegalidade. O rito normal vem para essa casa. O dia do impeachment, ela é impeachmentada. E o dia em que a nossa Constituição foi violada na nossa cara, rasgada aqui dentro, em que alguém que é impeachmentado diz à Constituição Federal que ele perde os direitos políticos. Mas, numa questão de ordem, ele estava até sentado ali, Harry Potter, mas saiu, senador Randolph. Ele fez uma questão de ordem que foi acatada mais rápido do que imediatamente por Lewandowski, para não tirar os direitos políticos de quem foi impeachmentada. A Constituição foi rasgada aqui. E agora o Lula vai ao Uruguai, onde ele vai, chama o Michel Temer de golpista. Michel se tornou presidente por um golpe. Ora, senhor presidente, se Michel se tornou presidente por um golpe, e os ataques a Michel são constantes aqui nessa tribuna, por parte dos senhores senadores e deputados de esquerda na Câmara, é porque Michel fez duas grandes reformas importantes que eles nunca queriam na vida. A primeira reforma da Previdência. E a segunda foi a reforma trabalhista. A chamada litigância de má-fé, e o relator foi o senador Marinho, que é líder da oposição, meu líder aqui nessa casa. Litigância de má-fé. Os processos trabalhistas começaram a cair e os empresários começaram a ter ânimo, senador Girão, para devolver, para dar emprego novamente, porque o cara trabalhava numa empresa 6 meses, uma empresa familiar de 30, 40 anos, o cara passava 6 meses lá, saía, arrumava um advogado, entrava no Ministério do Trabalho e tomava metade de uma empresa, de uma família que trabalhou uma vida inteira. A chamada litigância de má-fé, e tirou o imposto sindical obrigatório. Tirou o sangue do monstro que alimentava os grandes movimentos de rua, quando em 2016 colocaram fogo em toda a esplanada, movimentos apoiados por eles, com dinheiro do imposto sindical. Em 2016, o MST invadiu o Supremo Tribunal Federal, quebrou tudo lá, e não foi ato antidemocrático. Eu já vi de tudo, só falta ver chover para cima, porque o resto eu já vi. Pois bem, senhor presidente, para fazer justiça ao Michel Temer, que não deu um golpe, muito pelo contrário, fez duas grandes reformas, não fora o entorno de Michel e problemas pessoais que lhe ocorreram ao longo dos 2 anos, Michel hoje estaria marcado como um dos grandes e maiores presidentes da República desse país. E enquanto presidente, teve a oportunidade de indicar um ministro para o Supremo. Morreu Teori Zavascki no acidente de avião. E então o Temer escolhe o seu ministro da Justiça. Se Temer deu um golpe e governou com um golpe, já nomear ministros já era um golpe. Ele nomeou o ministro Alexandre de Moraes como seu ministro da Justiça, no governo Temer. E que também eu me lembro do acidente, do incidente muito triste de Pedrinhas, da revolta dos presos, daquela rebelião lá no Maranhão, de hoje ministro Flávio Dino, de quem quero falar também numa outra oportunidade. Ele tem os arrobos, as valentias dele, né? Com relação à segurança, né? Todo mundo será desarmado, menos as facções criminosas. Mas a gente vai falar disso depois. O Temer indica o ministro Alexandre de Moraes para o Supremo Tribunal Federal. O Temer me telefona, senhor presidente, e me pede para receber o ministro Alexandre de Moraes no meu gabinete. Diferente do que outros fizeram, o Temer me pediu e eu recebi o ministro Alexandre. Conversei com ele no meu gabinete, muita coisa, e havia um assanhamento muito louco, assim, da esquerda aqui,
senador Edberg, senador Randolph, protocolando coisa contra Alexandre de Moraes, que ele não podia ser indicado por isso. Eu fiz uma sabatina dura, de verdade, com sinceridade, sem desrespeito. E ele fez um belo discurso sobre liberdade. A minha pergunta é, senhor presidente, se Temer deu um golpe, a nomeação do ministro Alexandre é fruto de um golpe? Se Temer deu um golpe, o que Temer fez não tem validade. Vamos validar tudo que ocorreu no governo Temer porque foi um golpe. A nomeação do ministro foi um golpe? Se foi houve golpe, senhor presidente, porque mantida a narrativa de que houve um golpe, e Lula afirma todo dia que Michel Temer é fruto de um golpe que ele mesmo deu, o Temer, o Lula, senhor presidente, precisa ser colocado no inquérito das fake news. Ele está disseminando fake news, ministro Alexandre, em todo lugar onde vai, que Temer deu um golpe. Ora, se Temer deu um golpe, não deu. O processo foi legal. Processo legal, rito legal. Não foi golpe. Então o golpe seria indicação do ministro. Então vamos invalidar as decisões, invalidar o Temer, invalidar a reforma trabalhista, a reforma previdenciária que foi feita. Tudo será invalidado. Ou o Lula precisa ser colocado no inquérito das fake news, ou então nós vamos ter que reinventar o Brasil. Esse cerco ideológico, e aliás, o ministro Alexandre de Moraes dessa semana, junto com a ministra Rosa Weber, com quem nos recebeu muito educadamente, a mim, Marinho, Mourão, e também aqui o senador Girão esteve lá com o ministro Moraes, visitaram a colmeia. E eu acreditava num mover de Deus, eu cria num mover de Deus para o dia de ontem. Eu falava um clamor pela liberdade e ontem 145 mulheres estão de volta para casa. Ao terminar a minha fala, eu vou ali para o CIMI, abraçá-las. Elas estão lá, botando tornozeleira, felizes, sem ressentimento. E a minha fala não tem ressentimento. A minha fala é completamente desarmada. A minha fala é dizer que nós precisamos de um Brasil que tenha equilíbrio, de um Brasil que pratique a justiça. E essa narrativa de faca nos dentes foi a partir de Jair Bolsonaro, isso não cola. Jair Bolsonaro acabou com os impostos federais. Jair Bolsonaro fez um enfrentamento em favor de geração de empregos. Nós estamos quebrados em 60 dias. As grandes empresas já fecharam, foram embora, estão indo embora e as pessoas estão sendo demitidas. Nunca na vida nós temos o direito de comparar Paulo Guedes com Haddad, porque aí é piada mal contada. Senhor presidente, muito obrigado pela complacência. Senador, se o presidente concordar, eu gostaria de fazer uma parte. Senador Magno Malta, por favor, presidente. Olha, depois da volta do senador Magno Malta aqui a esse plenário, a primeira vez que eu estou fazendo uma parte a ele, ele fez uns 2 ou 3 discursos, e eu faço com muita gratidão a Deus, porque uma das inspirações que eu tenho na política é esse senador que já foi deputado federal, que tem uma trajetória de muito valor, de muito princípio, sobretudo de coragem, para enfrentar as pautas que ele acredita. E você vai colaborar muito, senador Magno Malta, já está colaborando, e com esse Senado Federal, essa Casa Centenária. O Brasil hoje está dividido, sim, o senhor tem razão. E as pessoas que tomaram o poder, que estão no poder hoje, elas colaboram para esse acirramento ficar cada vez maior. Parece que a eleição não terminou. E quando o senador Magno Malta fala, e aí eu quero complementar, do estelionato eleitoral que o governo Lula protagoniza hoje no Brasil, porque durante a campanha falou que não era amigo do Daniel Ortega, agora o Brasil lá na ONU não assina
não assina uma moção contra as barbaridades que estão acontecendo naquele país, perseguindo cristão, perseguindo jornalista, caçando a liberdade de expressão. Senador Magno Malta, o senhor tem sido um defensor do que é correto. As pessoas que erraram durante esses ataques, esses atentados deploráveis que aconteceram no dia 8 de janeiro, nessa casa e na casa aqui vizinha, na Câmara dos Deputados, elas devem ser punidas, sim, com o rigor da lei. Seja de direita, seja de esquerda, seja infiltrado, quem por ação ou por omissão, e aí a CPMI, eu quero dizer que nós não podemos demorar aqui não, hein? O presidente dessa casa tem que ir urgente, porque a sociedade lá fora cobra o senador que anda na rua. Cadê? Cadê a verdade? Vocês não vão atrás da verdade? Então tem uma CPMI que tem um número de assinaturas de deputados federais e de senadores suficientes para ser aberta imediatamente. É só ter uma sessão, é só o presidente convocar. E nós vamos entender ali a verdade. E sabe por que tem que ser feito Câmara e Senado? Porque as duas casas foram atacadas. Isso é legitimidade, presidente. Legitimidade. Agora, tem deputado denunciando aí que o Palácio do Planalto a gente viu já na imprensa, está coagindo parlamentar, está oferecendo emenda, ou dizendo que não vai pagar as emendas constitucionais. Que é isso? Que é isso? Quem é que tinha discurso anos atrás contra essa questão aí de sabotar a CPI para não investigar? Que queimava ex-presidentes da República que faziam esse jogo sujo de não deixar a verdade vir à tona. Nós vamos fazer o que tiver ao nosso alcance. Pode contar comigo, senador Magno Malta, para que essa CPMI ocorra e que a verdade, a gente sabe, ela vai prevalecer. Parabéns pelo seu pronunciamento. É uma honra estar aqui ao seu lado, né, nesse plenário do Senado, e espero colaborar com o Brasil, independente de personalismo, presidente A, presidente B, com o Brasil. Esse é meu compromisso aqui. Senhor presidente, eu agradeço muito e a sua benevolência, e eu tinha que ter feito isso ali numa parte, seria mais rápido, mas só um requerimento em que eu requero, nos termos do artigo 22 do Senado Federal, a inserção em ata de voto de aplauso aos bombeiros capixabas lá do meu estado, que participaram da a missão humanitária brasileira na Turquia, depois daquele advento do vulcão, tantas mortes. Os bombeiros brasileiros lá foram, não é? E eu queria que eles fossem homenageados e que constasse esse voto de aplauso ao Major Fábio Silva Bezerra, ao Major Sulmar Reis dos Anjos, ao Capitão André Marinho de Godoy, Terceiro Sargento Vinícius Heller, Terceiro Sargento Breno Raciri, Nicoline Cabo Heitor Pimentel Vicentini, pela ajuda na busca e resgate de vítimas do terremoto ocorrido naquele país. Os sobrenomes são tudo muito difíceis, porque o Espírito Santo é um país, é um estado colonizado por alemães, por italianos. O único baiano nordestino, filho de lá, que foi acolhido também, né? Migrante do Nordeste, sou eu, que tenho o nome mais fácil, mas o sobrenome de todo mundo são esses sobrenomes desses que vieram colonizar o solo. Agradeço muito, senhor presidente, parabenizo, jovem, a sua condução aí, seu estado de Alagoas, de que gosto muito, tenho um tio, pastor Manuel Nascimento, lá em Arapiraca, que foi pastor por 30 anos da primeira igreja, e aqui, se alguém estiver ouvindo, eu mando um abraço ao meu tio, ao povo de Palmeira dos Índios, aliás. Arapiraca foi o incidente, né? Palmeira dos Índios, primeira igreja batista de Palmeira dos Índios. Muito obrigado, senhor presidente. Senador Magno Malta, a presidência defere o requerimento de Vossa Excelência e encaminha a publicação na forma regimental. Também aproveito a oportunidade, Vossa Excelência, em seu discurso bastante amplo, falou muito sobre algumas ações marcantes que fez pelo Brasil. Lembro, e o país lembra, da CPI do narcotráfico. E eu vejo aqui o senador Girão
cobrando também a instalação de CPIs, que de fato é um instrumento de trabalho do senador, do deputado estadual, federal, do vereador, e nós temos sim muito a contribuir com esse país, tenho certeza. Como também o tema sempre em tela nesse país, mais uma vez menciono o senador Girão, que são os ministros do STF, né? Então, às vezes a gente fala em impeachment, em tirar quem lá está, mas eu acho que talvez agora o nosso foco também seja em quem vai entrar também. Absurdos, situações que já está na boca do povo, se colocar inclusive o próprio advogado criminal no STF para protegê-lo de quê? Então, essa atenção, essa casa aqui, acredito que Vossa Excelência, com toda a propriedade, sabe muito bem a importância que o Senado tem, numa hora como essa, de trazer uma discussão, até antecipá-la, para evitar que o país paralise. Porque a pauta, quando chega aqui, o discurso é que o país não pode parar, porque senão a economia vai sofrer. Então, já que nós podemos conversar, qual será o próximo passo a ser dado? E não permitir retrocessos, e principalmente um fortalecimento de um poder através de outro. Então, eu quero, nem o poder, né? A pessoa, em termos de proteção, colocar no mais alto cargo da nossa Corte Judicial alguém que ele possa ter uma fidelidade canina. Então, dessa maneira, agradeço a Vossa Excelência. Parabéns a Vossa Excelência por tocar no assunto. Assim, me comove e me move, porque muitos evitam esse assunto porque se sentem amedrontados, acuados. Eu votei aberto e contra o ministro Fachin e o ministro Barroso, e preço na vida você tem que pagar. Você precisa saber o tamanho da sua escolha e o que você escolheu. E quem nasceu para João Batista não pode viver com a ilusão de que não possa perder o pescoço. Realmente é a preocupação de que já está na boca do povo, de quem será indicado. Eles vão colocar lá vamos sabatinar e vamos colocar no Supremo um julgador ou um blindador? Ou um blindador? Eu via quando as indicações aqui eram como a esquerda era brava. Mas hoje, quando eu vejo como ela está tão ligada e defendendo os ministros do Supremo, nossa, na sabatina do ministro Alexandre de Moraes, eu me lembro, e ele também se lembra, como a esquerda se movimentou, como protocolou coisas como ele, quilos e quilos de documentos, quilos e quilos de entrevistas, e assim de uma maneira assim, canina contra ele. Mas eu o recebi educadamente. Recebi as mesmas coisas, mas acho que o debate lá, e nós temos que colocar isso em lei, quando votarmos que mandato de ministro supremo tem que ser 8 anos, é igual o cara faz um TCC, você faz a faculdade, depois tem uma banca de professores para te examinar. Então, a sabatina de um ministro supremo tem que ser feito um TCC, tem que ser proibido esse lobby de gabinete em gabinete, tem que meter uma quarentena. O cara só no dia vai chegar para ser sabatinado, para que ele ponha a verdade dele verbalizada, para que entre em ata e haja em taquigrafia e filmagem, como tem de todos, para que amanhã, ao sair daí, espero que essa nova proposição de mudança na Constituição e nesse procedimento, diga que o indivíduo que ao chegar àquela casa com o título de guardião da Constituição, ao sair, ao resvalar daquilo que disse na sua sabatina, automaticamente está tirado. Porque é uma coisa vitalícia, eterna, quase que eterna, e ninguém pode levantar a voz. Você não pode atacar ninguém na sua honra, na sua moral, nos seus princípios, mas esta casa, como a casa da federação, constitucionalmente, é ela. Por isso nós esperamos a sensibilidade, porque uma CPMI, ela nasce sozinha. E a assinatura na Câmara está instalada. Acabou, não depende de ninguém. Ela se auto-instala. Ela só precisa ser lida.
E há essa sensibilidade. E hoje, a exemplo desse imposto da energia de que Cleitinho falou aqui, lá na ponta, que as pessoas estão cobrando e vão sofrer, da mesma forma, o povo do Brasil está cobrando essa investigação. Eu tenho muito interesse, porque eu quero saber quem é que são os terroristas. Eu quero saber quem são os colegas de César e Batiste, que esteve aqui depedrando essa casa, o Supremo, botando fogo, quebrando e esmurrando porta, porque tem que pagar, tem que ser responsabilizado. Então, toda a CPI, todo mundo está no governo, quer tirar as assinaturas, senador Girão. Isso vai ser para a eternidade, até Jesus voltar. Eles estão lá fazendo isso. Mas nós esperamos que haja dignidade, vergonha na cara de quem assinou para não retirar.